nossa próxima conversa, que agora é hora de Legene Mirhan, sociólogo e escritor, é hora de aula de geopolítica mundial aqui no Bom. Oi, professor Legene, tudo bem com você? Tudo bem? Boa tarde, Thalita, amigos que nos ouvem aqui. Obrigado por mais uma vez juntos com você. A gente que agradece sempre, professor. Deixa eu só explicar para o pessoal que a nossa conexão está um pouco granulada, a imagem, por conta das chuvas ali em São Paulo, então não está tão legal a conexão hoje, tá bom? Mas a gente consegue ouvir super bem. É mais a imagem que está um pouco prejudicada, tá bom? Tá, Vamos lá, a gente vai tá começar bom. falando sobre Rússia. Na verdade, é um grande panorama sobre o que acontece na Rússia nesse momento, né? Bom, vamos falar sobre essa rivalidade entre Putin e seu principal opositor, vamos falar sobre como Estados Unidos e União Europeia têm lidado com a Rússia nesse momento. Então vamos lá, vamos para mais uma aula, professor. Bom, nós já comentamos aqui sobre a Venezuela, um tal de Guaidó, né? Ele se apresentou como presidente da Venezuela e foi reconhecido por muitos países no mundo. Hoje já quase ninguém mais reconhece, né? Os Estados Unidos arranjaram um Guaidó na Rússia para derrubar o Putin. Ele nunca disputou a eleição para presidente da República, é a mesma característica que o Guaidó. O Guaidó também não tinha disputado, ele era só deputado, né? Como ele era membro do parlamento, presidente do parlamento, e como ele não reconheceu a eleição do Maduro, ele se proclamou presidente. Esse caso na Rússia é mais grave, Thalita. Por quê? Porque a Rússia hoje não é uma Venezuela. A Rússia hoje é um dos grandes polos né, que a humanidade hoje tem, com capacidade, grandes assim, pelo menos dois, né? Ela e a China, com capacidade para enfrentar e barrar um pouco a força e a hegemonia dos Estados Unidos. Então, derrubar Putin hoje é de grande interesse da política externa dos Estados Unidos. E veja, nós somos aqui otimistas, comentamos aqui várias vezes, o Biden está fazendo internamente um bom governo e, mesmo externamente, ainda que ele não tenha dito a que veio em vários assuntos, mas ele já tem tomado atitudes positivas. Mas ele, como eu disse, ele é chefe de um império. E este império vai tentar destruir a Rússia e a China. Não se iludam com isso, né? Eu não me iludo, continuo anti-imperialista e tal. Mas, professor, o senhor está apoiando um cara como Putin, né? O Putin não é mais comunista, etc, etc. Não se trata de apoiar o Putin enquanto pessoa, mas o que ele simboliza, né? Agora, mesmo o Putin como pessoa, não dá para dizer que ele é um capitalista como outro qualquer, né? Vai implantar o capitalismo na Rússia, etc. e tal. Vamos contar um pouquinho a história dele? É bom a gente saber o significado disso. Ele nasceu em 52, portanto, vai fazer, então, ano que vem, 70 anos, né? Isso, 69 ele tem. E o pai dele morreu na Grande Guerra Patriótica, que é o nome que eles chamam da Segunda Guerra Mundial lá. E ele forma direito em 75, o ano que eu entrei na universidade, e se filia ao Partido Comunista da União Soviética. E durante 15 anos, 16 anos, até 1991, quando acabou a União Soviética, ele galgou postos cada vez mais altos na hierarquia do partido dentro da estrutura da KGB, que é considerado lá a CIA, né? É mais da informação do que da segurança, como o FBI, né? Então, ou seja, ele tem essa marca. Ele deixou de ser comunista? Provavelmente deixou. Né? Ele não defende mais o socialismo, né, para a União Soviética, para a Rússia. Né? No entanto, a própria Rússia guarda muito da União Soviética. Né? O hino, né, a música é a mesma, ainda que eles tenham mexido na letra. Né? Nos bonezinhos dos soldados ainda tem uma foicezinha, um martelo pequenininho, né? Mas o significado do Putin no mundo hoje é a contenção dos Estados Unidos. É o segundo arsenal militar do mundo, é o segundo exército do mundo, ele tem mais exército que a própria China. E num confronto frontal Rússia e Estados Unidos, a Rússia perderia hoje na conjuntura, mesma coisa a China. E mesmo se eles dois estivessem juntos, por causa do poderio militar dos Estados Unidos, é inigualável na história.
até agora, né? Bom, então, mas aí tem que surgir alguém para derrubá-lo. E surgir também um movimento muito parecido com o que nós vivemos aqui em 2013 e 2015. Vocês lembram as jornadas de junho de 13 e aquelas de 15 que foram milhões para as ruas convocados pela Rede Globo. Este movimento tem origem no leste europeu, nas chamadas revoluções coloridas, né? Revolução tulipa, né? na Geórgia, Revolução púrpura, eles davam nome, Revolução Laranja, eles davam nomes para a Revolução, isso criado pela imprensa. E aí levantava o povo contra um governante, no caso da Ucrânia foi a mais expressiva de todos, né? Um governante que não era comunista, né? Mas não era pró-Ocidente, era um governante amigo da Rússia. E aí eles derrubavam o governo. Tentaram agora na Bielorrússia, não deu certo, né? Por isso que nós temos que ficar esperto também sobre Myanmar, né? Que é a questão que já comentei aqui, que é o cerco à China, né? Bom, esse sujeito, Alexei Navalny, né? Ele vai ganhar a mídia internacional, mas vai ganhar muito. Está realizando lá protestos e você sabe qual é a bandeira única do programa dele? Ele vai disputar a presidência no que vem com o Putin, provavelmente. Sabe qual é o programa? Aí ele... Sabe qual é o programa dele, Thalita? Eu sou contra a corrupção. Uma coisa muito parecida com o que nós vivemos aqui no Brasil, né? Alguém já disse aí que qualquer político que fala isso o tempo todo, na verdade, ele se esconde por detrás da corrupção. Na verdade, tem uma pessoa que é um grande canalha, um grande traidor da pátria. Porque combater a corrupção é dever básico de todos nós, né? Não ser corrupto é uma obrigação básica de todos nós. Não devemos fazer propaganda disso. Isso é obrigação, né? Mas ele criou uma fundação, recebe dinheiro do exterior, que é Fundação Anticorrupção da Rússia, né? Ele criou um partido, Rússia do Futuro. Ou seja, ele tem pretensões eleitorais, né? No sentido de derrubar e acabar a era Putin. A era Putin, que a gente chama era Putin, né? Quando ele foi eleito pelo parlamento primeiro-ministro, foi em 1999. Até 2006, 7 anos, ele foi primeiro-ministro. Depois ele foi eleito presidente. Lá o mandato é 8 anos. E foi reeleito presidente em 2014. E não há limite mais para a reeleição. Em tese, ano que vem, ele pode ser eleito mais uma vez e ficar até 2030. O imperialismo não aceita isso, né? Mas como eles não podem abertamente falar isso, não podem abrir uma guerra para derrubar o Putin, eles fazem movimentos por dentro disso, né? Então, essa é uma situação. Eu queria aqui lembrar que o Putin é membro de um partido que chama Rússia Unida, né? Que é um partido nacionalista, né? Que defende certos aspectos, a estatização de algumas empresas, porque foram privatizadas na Bacia das Almas, quando acabou a União Soviética em 1991. Eu vi um documentário sobre isso, mas eles vendiam por bagatela empresas inteiras, né? Isso foi também na Alemanha Oriental, quando fundiu as duas Alemanhas. É impressionante. E algumas empresas, dessas empresas, o Putin está reestatizando. E a mais emblemática de todas é a Petrobras de lá, chama Gazprom. Gazprom. Eles produzem mais gás do que petróleo, mas produzem muito petróleo, né? Quando as ações da Gazprom caíram muito, como a Petrobras anteontem caiu 20%, que perdeu 100 bilhões em valor de mercado, o que o Putin fez lá? Ele comprou as ações na baixa e estatizou 100%. Hoje, a medida correta que um governo patriótico deveria adotar num futuro governo, que nós vamos ganhar a eleição ano que vem, tenho certeza absoluta disso, é reestatizar a Petrobras. O Fernando Henrique abriu as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. Hoje ele é uma empresa, ainda que o governo tenha 50% mais um das ações preferenciais que dão direito a voto no Conselho, né? Toda a ação da Petrobras, as chamadas ações ordinárias, que eles têm nome lá, né? Essas ações só dão lucro, só dão dividendos. Então, quem compra, ele ganha dinheiro quando a ação sobe, né?
e agora você vê que eles vão processar a Petrobras lá nos Estados Unidos, no Brasil, alegando perdas. Então, a Petrobras não trabalha mais para o Brasil, não é uma empresa a serviço do Brasil, como a Gazprom agora é uma empresa a serviço da Rússia. Então, ele tem essa concepção. E, para finalizar, acho que num dos nossos programas aqui, que nós vamos fazer um ano agora, acho que em abril, que nós trabalhamos juntos aqui, para finalizar, eu queria dizer, qual é a origem disso? A origem disso é a CIA, Central de Inteligência dos Estados Unidos. E qual foi o primeiro experimento que eles fizeram no mundo para adquirir o modus operandi? Né? Porque funcionou lá na tal da Primavera Árabe, no Egito, na Síria, no Brasil. Tem vários exemplos que eu podia ficar a tarde inteira dando aqui, mas a origem, sabe qual é? A origem é 19 de agosto de 1953. Eu nunca esqueço. Evidente que eu não era nascido ainda, mas eu conheço a história. Foi no Irã. Um presidente, um primeiro-ministro patriota, nacionalista, né, Mohammad Mossadegh, governava desde 51. E ele nacionalizou o petróleo iraniano, que estava na mão da Inglaterra, que servia aos interesses da Inglaterra e dos Estados Unidos, petróleo barato. Né? E aí o que ele fez? Nacionalizou. Nossa, ele era um cara extremamente popular. Em uma semana, a CIA entrou em ação, financiou ONGs, financiou sindicatos, partidos, jogou milhões de dólares. Em uma semana, o cara que era o mais popular na história passou a ser odiado, a manipulação das massas. Não tinha internet ainda, mas já tinha rádio, já tinha televisão. A televisão não era do Estado, não era pública, né? E em uma semana ele foi derrubado. Foi considerado um cara mais odiado. Nós estamos vivendo isso. O Putin, esse cara, Navalny, vai enfrentar o Putin ano que vem. Não acho que ele vai ganhar, mas pode fazer uma bancada e vai... Hoje, o Putin fez 80% do parlamento, o Partido Comunista fez 10%. Então, o resto, esses 10% restante, é a tal da oposição, e ele está nesse meio. Né? A única vez que ele disputou foi em 2013, ele teve 20% dos votos na prefeitura de Moscou. Não é pouca coisa. Mas é isso, ele está na crista da onda, nós vamos ouvir falar muito dele, e eu espero que esses seus ouvintes aqui neste combativo programa, né, que são pessoas conscientes, não se deixem enganar pelas coisas. Nós veremos muitas manifestações de massa, cartazes, jovens gritando, fora Putin, né? E volto a dizer, eu não morro de amores pelo Putin, mas o papel que ele joga na conjuntura, se ele hoje sai da cena, o mundo vai ficar muito mais difícil para nós, né? É isso, Fabi. Sorte a nossa termos você aqui para nos ajudar a entender, de fato, esses jogos políticos no mundo todo. Vamos para o próximo capítulo, que é Oriente Médio. Vamos falar agora sobre Irã e o acordo nuclear. Depois a gente fala um pouquinho também sobre a Palestina e Israel. Vou começar com o Irã. O que tem de novo? Você já tem falado aqui para a gente sobre esse acordo nuclear, sobre o conflito com os Estados Unidos. Há alguma novidade em relação a essa discussão? A novidade ontem é que o ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim de lá, porque não pode comparar com esse nosso atual, que é uma vergonha. O que ele falou de bobagem ontem na ONU é impressionante, não dá para acreditar. Mas o Relações Exteriores do Irã, o Mohammad Zarif, fez uma declaração dura. Quando ele faz uma declaração dura, não é da cabeça dele. Ele conversou com o presidente Rouhani e também pediu a bênção para o líder espiritual, que é o Khamenei, né? Então ele falou o seguinte, olha, os Estados Unidos sob Biden, mesmo que esteja só um mês de governo, fez um mês sábado, estão seguindo a mesma política de Donald Trump. Olha, isso deve ter calado fundo no Biden. Porque comparar o Biden com o Trump, para eles lá é a morte, né? Agora, o que ele quis dizer, olha, se você não voltar para o acordo nuclear do Irã, que o Trump saiu, você é igualzinho a ele. Nesse aspecto, pelo menos. Nós já comentamos aqui aqueles 7 pontos da política externa que o Biden ainda não disse que veio. Né? Ou está dizendo muito devagarinho. Suspendeu sanções à Venezuela, é provável que volte mesmo as relações boas com Cuba, como Obama deixou e tal, mas e o acordo nuclear?
o acordo nuclear, nós queremos. Ele funciona sem os Estados Unidos, mas é importante que os Estados Unidos estejam no acordo. Então, há uma expectativa aí de que o Biden anuncie nos próximos dias, semana, ele vai ter que tomar uma posição, não pode ficar do jeito que está. Então, ele ontem tomou uma posição, os jornais estão dizendo aí, né? Os Estados Unidos está voltando para o Conselho Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Isso é muito positivo. Ainda parece que não efetivou, mas já é dado como certo. E o próprio secretário de Estado, o Antony Blinken, está dizendo isso, né? É irreversível. Nós vamos voltar para que é um organismo multilateral, é um voto por país muito importante. Aliás, este organismo é que denunciou anteontem na ONU a violação dos direitos humanos do povo palestino, né? Que é o que nós também vamos em seguida comentar. Vamos falar sobre a Palestina. Como você disse, a Comissão de Direitos Humanos se reuniu pela primeira vez, né, essa semana, agora, segunda-feira, com chefes de várias nações, e daí eles fizeram, então, esse alerta sobre a situação dos palestinos. O grave na Palestina, aliás, antes de entrar na questão da Palestina, eu quero falar de duas eleições, né? A do Equador nós já sabemos que vai ser dia 11 de abril. Só que na Palestina vai ter duas eleições também. Dia 23 de março é Israel. Esse Netanyahu, que governa, né, lá, vai completar mês que vem 12 anos seguidos, né? Ele é de 2009, eleito, 12 anos, em março. Ele é candidatíssimo à reeleição, está em primeiro nas pesquisas. Vou dizer para vocês, não vai fazer maioria sozinho, vai fazer 30 deputados de 120, vai ter que negociar, mas sai na frente. E em maio, aí pula abril, maio, pela primeira vez em 15 anos, né, no dia 22 de maio, nós teremos eleições na Palestina ocupada, em Gaza, na Cisjordânia. Aí os palestinos que moram dentro de Israel não podem votar, né? Então, é uma situação. E aí, o programa que todo mundo está falando é a questão de resolver o conflito. A gente fala conflito árabe-israelense, mas é um conflito de israelenses que ocupam a Palestina. Este é o nome do conflito. É a mais longa ocupação desde a década de 40 que a humanidade já viu. Eles não. E, aliás, a ONU ontem se pronunciou, a OMS, o secretário-geral da ONU se pronunciou, o Guterres, né? Antônio Guterres, ele disse assim: Israel é responsável por vacinar os palestinos. Mesmo os palestinos da Cisjordânia, que nós comentamos semana passada, não estão sendo vacinados. Os que moram dentro de Israel não recebem a vacina e os que moram lá. Israel é o primeiro no mundo hoje, já vacinou 70% de sua população, já está aplicando a segunda dose de imunização, mas esquece os palestinos. E a ONU disse que tem que vacinar os palestinos, né? Bom, o que tem de novidade ali na... O que tem de novidade você acabou mencionando, que é essa decisão do Conselho dos Direitos Humanos, dizendo que continuam ocorrendo sucessivamente violações dos direitos humanos do povo palestino. Então, o Conselho fez um apelo, mas o que se fala, mas isso é muito bastidores, tenho lido aqui nos jornais árabes, né? Que todos os candidatos, são 13 partidos em Israel, todos eles falam em estabelecer uma nova mesa e rodada de negociação de paz com a Palestina, que a palavra mesa de negociação não foi usada pelo Netanyahu por 12 anos, né? Mas mesmo ele, né, ele teria interesse, até eleitoral, de dizer, e está dizendo isso na campanha dele, né, que, olha, nós vamos, então, reabrir e tal. É que, na verdade, depende do Biden. Está tudo em compasso de espera ali para ver o que é que o Biden vai falar para poder, então, as coisas poderem andar. É isso, não é pouca coisa. É o império. E é um império que dá, por exemplo, 3 bilhões de dólares por ano para o Estado de Israel desde 1948. A título perdido. Não precisa prestar conta. Vai lá e deposita na conta do governo israelense, né? Algumas vezes ele dá na forma de aviões, na forma de armas, tal, mas dá dinheiro vivo, né?
Então, está tudo em compasso de espera ali. Os Estados Unidos ajudam os palestinos também, é verdade, né? Através da ONU. Os palestinos não sobreviveriam 40% de desemprego. Como é que você prospera num país ocupado, né? É muito difícil. Eu tive lá 3 vezes. Qualquer mercearia que você vai, supermercado, 70%, 80% dos produtos são israelenses, escrito em hebraico. É claro que é tudo bilíngue, né? Eles também escrevem em árabe. Então, os palestinos não têm autonomia financeira. A moeda que eles usam é a moeda israelense, os shekels, né? Então, vamos ver. Está todo mundo em compasso de espera, mas a decisão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU ontem foi positiva. É um bom aceno na sua primeira reunião do ano, né? Uma boa notícia, né? Tem alguns pontos aqui para a gente citar, e eu queria pegar um deles, que é esse sobre Donald Trump, que vai fazer um discurso agora no domingo, e de certa forma uma reinauguração da sua atuação política, sua volta ao cenário político, depois que ele se livrou do impeachment, né? O processo de impeachment não passou no Senado americano, depois de ter passado na Câmara, foi barrado ali no Senado americano. O que significa isso, Trump de novo nesse jogo político? Então, como nós anunciamos aqui, o impeachment não passaria, né? Muitas pessoas, às vezes as pessoas têm, talvez falta de informação que leve a elas a falarem isso. Não, ele vai ser empichado. Não vai ser empichado, meu amigo, porque lá a fidelidade partidária é muito grande. Mas os democratas ganharam 5 dos 50 republicanos. E esses caras estão sofrendo uma pressão danada dentro do partido, porque, né, eu ia usar um termo popular aqui, mas não vou usar mais, né? Mas eles deram uma bola fora, né? Mas para empichar precisariam 17 defecções. Isso jamais aconteceria. Bom, aí o Trump esperou passar esse vendaval político e ele agora vai ressurgir, deve fazer um pronunciamento em algum evento, não é um comício, é algum evento, não sei se é uma conferência anual de alguma instituição, onde ele será o principal, né, locutor, ele fará o discurso principal, e vamos então aguardar, semana que vem teremos novidades, mas eu arrisco dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, eu estou vivo e voltarei em 2024, me aguardem. Eu acho que é essa a mensagem que ele vai falar. Então ele vai, mas não será fácil não, viu, Thalita? Igual o Navalny lá, ele não vai derrubar o ponto, e eu acho muito difícil o Trump se manter vivo 4 anos. Ele tem muitos processos judiciais na cola dele, não é simples, igual o Netanyahu também. Então, diferente do Putin, que não tem, né? O opositor dele tem vários, né? Então, eu acho que ele... Agora, quando a gente usa o termo trumpismo, ou trampismo, como a gente usa no Brasil, bolsonarismo, vamos dar nome certo aos termos. Isso é fascismo. Fascismo, é extrema-direita. Então, Trump hoje lidera o movimento de extrema-direita, supremacista branco, né? Portanto, racista, misógino, homofóbico e com características xenófobas. Ele deve abordar isso também, porque o Trump vai legalizar 11 milhões de clandestinos nos Estados Unidos. É uma atitude muito esperada e ele está tomando providências para isso. O Trump deve bater duro nessa política dele. Mas não será fácil para ele voltar na política, não. Vamos aguardar. Domingo, então, depois, de repente, a gente comenta na quarta-feira. Professor Legene, muito obrigada pela participação, por mais essa aula. Um beijo para você e até semana que vem. Obrigado, um beijão. Tudo de bom para você. Até mais. Tchau.